não existem raças humanas do ponto de vista genético. Por que eu acho importante a gente trazer esse dado que é científico? Porque tudo que a gente vai falar aqui, o que a gente vai pensar, o que a gente vai refletir, obrigatoriamente está associado ao nosso repertório humano, ao nosso repertório familiar, ao nosso histórico de experiências. Então, a nossa relação com a comunicação, com as pessoas da família, fora da família do trabalho, é uma relação que ela é humana, e que as questões relacionadas à raça vêm de forma cultural, porque os próprios cientistas dizem que não existem mais de uma raça humana. Então, o que a gente vê em termos de cultura, religião, cor, é o nosso conceito social e que, de alguma forma, a gente leva para a comunicação ou a gente interpreta quando a gente está lendo, escutando ou absorvendo algum canal ou veículo de comunicação. Os nossos conceitos é que fazem nossas interpretações. E aí, acho que vale a pena nós nos colocarmos num ambiente profissional que atualmente tem debatido muito mais o conceito da diversidade, da equidade e da inclusão. Então, quando a gente fala de comunicação, seja na grande mídia, seja na produção de um post, seja numa comunicação interna de uma empresa, seja uma comunicação com comunidades, essa comunicação, ela, mesmo que a pessoa que está produzindo não esteja com a mente ligada nesses conceitos, invariavelmente esse conteúdo ou a forma como ele chega vai ter impacto ou barreiras de diversidade, de inclusão e de equidade. E se, porventura, esses conceitos não são tão nítidos para vocês, eu vou dar um exemplo que talvez todo mundo já tenha passado por uma festa, né? O Diego, aquele meu primeiro sócio, ele fala algo que eu gosto muito, que às vezes a gente, quando um ambiente ou uma empresa quer se tornar diversa, muitas vezes chama para o baile, mas não chama para dançar. O que quer dizer isso, né? A gente, às vezes, faz de conta que nós estamos com um olhar e com uma atitude voltada para diversidade, equidade e inclusão, mas na prática isso não ocorre. Então, é importante entender que diversidade, ela tem um aspecto quantitativo. Diversidade é quantidade de homens e de mulheres e de crianças e de pessoas idosas. Então, quanto mais diverso são características diversas no ambiente. A equidade é a manutenção, é a forma de promover um espaço que possa dar os mesmos direitos para todas as pessoas. Então, a inclusão é um aspecto qualitativo. Se a diversidade é quantidade de pessoas, se é alto, baixo, de se vestir de formas distintas, a inclusão é como essas pessoas se sentem no ambiente. Incluir significa ter um espaço adequado, uma narrativa adequada, um olhar adequado para toda e qualquer pessoa. Tem alguns dados, eu tenho estudado algumas questões de saúde mental em instituições, e sempre a questão da diversidade está de forma horizontal nessa temática. E eu gosto de dizer que diversidade é abundância. Então, se a gente está trazendo para o ambiente de trabalho, as questões que podem ser aprimoradas e potencializadas são criatividade e inovação, a melhora na tomada de decisão, a atratividade de talentos, né? Pessoas querem ser bem tratadas, pessoas querem ser incluídas. Melhor adaptação à mudança, né? As pessoas, a princípio, pode dizer que não, né? Pessoas muito diferentes, vai ter muito conflito, vai ter debate, mas é isso justamente que nos prepara a mudar quando necessário. A diversidade também tem impactado positivamente a imagem das marcas e
saúde mental. Porque se você está num ambiente diverso, respeitoso, equitativo e inclusivo, certamente a sua saúde também vai ter maior sustentabilidade. E como eu disse que tudo isso pode trazer benefício financeiro, queria falar rapidamente aqui de uma carioca, Ingrid Silva, bailarina, primeira bailarina negra do Teatro Municipal de Nova York. Tive o prazer de encontrar com ela lá em Nova York, aqui as Três Damas de Vermelho. Sou eu, a Ingrid e a Ivete Sangalo, num evento que eu estive o ano passado. E eu acho muito interessante o que a Ingrid contribuiu, né, para os negócios negros no mundo. A Ingrid, ela já se incomodava muito, saiu do Brasil, salvo engano, aos 15 anos, morou aqui numa comunidade, nasceu e viveu numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, e recebeu a bolsa para, então, poder potencializar aí a sua arte nos Estados Unidos, e ela sempre teve um incômodo muito grande ao usar sapatilhas cor-de-rosa, que até um tempo atrás diziam que era a cor da pele. A sua indignação fez com que ela começasse a pintar as sapatilhas de canetinha. Ela gastou muita tinta de canetinha. Até que essa atitude da Ingrid chamou a atenção de uma marca, e a partir daí, Ingrid revolucionou o mercado de produção de sapatilhas, e também ela contribuiu muito para o antirracismo, porque a partir do momento que ela se reconhece usando algo que é parte do corpo dela, porque para quem não sabe, a sapatilha da bailarina é uma extensão do corpo, e obviamente uma peça cor-de-rosa num corpo negro não é uma extensão, né? Os números do ano passado dizem que nós hoje somos mais de 92 milhões de pessoas no país, sendo que 45% se declara parda. Foi a primeira vez, né, desde 91, que a cor parda predominou na autodeclaração. Outros 82 milhões se declaram branco, 20 milhões pretos, quase 2 milhões de indígenas, e 1 milhão de pessoas amarelas. Desculpa, 850,1 mil de amarelas. Então, a gente também tem um país extremamente diverso, que tem aí um olhar muito necessário para a área de comunicação. E o que mais que o Brasil nos traz de informação? A gente tem 274 línguas indígenas e 305 etnias, a fonte aqui da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Eu coloquei essa foto, né, o Biraci, que eu comentei que já foi um grande amigo, e nós já trabalhamos juntos. Ele é um indígena do povo Pataxó, do sul da Bahia. Eu, então, sou, como eu disse, uma mulher afro-indígena, recentemente reconhecida do povo Pancará, e a Angelinha, que é uma amiga que fez um projeto conosco, ela também tem ascendência indígena pernambucana, e, portanto, de alguma forma ali, fazemos parte desses números também. A quantidade de populações indígenas também, línguas no Brasil, e agora, então, o que isso tem a ver com a comunicação? Então, agora a gente entra nas agências de notícia. Muitas informações para pouco tempo. Quando o material foi preparado, eu, inclusive, sugeri ali uma bibliografia. Devo reconhecer que temos pouca bibliografia falando sobre as narrativas de povos tradicionais e mídias sociais, ou mídias em geral. Tem um contexto histórico sobre as agências, passei aqui de novo, mas num contexto histórico sobre as agências de notícias, eu acho interessante um artigo do Pedro Aguiar, de notícia. O Pedro apresenta uma história que eu acho que vale a pena a gente saber. A função das agências de notícias na economia das mídias sempre foi, desde a sua gênese, levar para os veículos jornalísticos as informações que estes não conseguiam obter por conta própria, fosse pela incapacidade de seus recursos humanos,
ou mais comumente pela distância geográfica. São empresas estruturadas de forma bastante centralizada, com uma rede de escritórios ditos burô, no jargão do setor, e correspondentes, contratados fixos ou colaboradores sem vínculo trabalhista, chamados stringers, submetidos a decisões editoriais de uma redação central situada na sede administrativa. Os burô e correspondentes, tratados coletivamente como praças, podem estar localizados no mesmo país da sede ou em outros países, mas invariavelmente, no modelo operacional canônico das agências, obedecerão e remeterão seus conteúdos, sejam eles textos, fotos, vídeos, gravações sonoras, dados brutos e de apuração, apenas à redação central. Uma das primeiras redes sociotécnicas constituídas na escala mundial foi a dos cabos telegráficos, terrestres marinhos, na segunda metade do século XIX. E as agências de notícias, junto aos bancos, governos e forças armadas, estiveram entre os principais usuários dessa infraestrutura de telecomunicação. Por ela, grupos sociais distintos e apartados por distâncias geográficas que os transportes ainda levavam semanas, passaram a interagir em intervalos de tempo desprezíveis. O primeiro, tempo real em efeitos práticos na história da comunicação à distância. A transmissão de impulsos elétricos pelos fios de cobre dispostos em cabos estendidos ao longo de milhares de quilômetros significou a inédita separação entre meio e mensagem, entre comunicação e transporte, entre a informação e o seu suporte, inaugurando assim o setor das telecomunicações, a comunicação à distância. Com tal potencial, o capital imperialista tratou de expandir essa rede a uma escala mundial, ao perceber sua inovadora utilidade para a gestão de impérios coloniais. Prestem atenção, gente, as agências de notícia, quando nasceram na década de 19, ela já estava a serviço do império colonial. Então, ela serviu para a expansão do comércio e das finanças, para a maximização de lucros, para as estratégias de guerra e, em face mais viável, para a comunicação de notícias. Então, as agências de notícia, elas não nascem apenas para gerar notícias. Elas nascem para manter, fazer uma manutenção dos espaços de poder que já haviam naquela época. E eu acho que não mudou muito até hoje, né, gente? Bom, ainda assim, o alto custo das comunicações telegráficas restringiu seu uso ao Estado e a um seleto grupo de organizações que dispunham de recursos para pagar as tarifas cobradas das operadoras. E aí o texto cita, né, algumas dessas agências que nasceram com o nome, hoje elas se mantêm, né, vivas, mas com outro nome. E aí que fala também que os jornais de territórios de circulação restrita, por causa da materialidade do meio impresso, então, até então, eram só agências que alimentavam meios impressos, né? Então, tinha um público limitado, que, por sua vez, condicionava a receita publicitária ao alcance espacial do leitor, né? Então, a publicidade alcançava uma praça dentro do jargão jornalístico. E aí, foi aí que nasce a proliferação de correspondentes em diferentes praças, quando começam essas agências a crescer, a ganhar muito dinheiro e a diversificar os seus clientes. Bom, esse foi e ainda é o modelo de negócios das primeiras e maiores agências de notícias que nascem na Europa Ocidental e nos Estados Unidos ali entre 1835 e 1851. Então, aqui cita-se, né, uma agência nos Estados Unidos, a famosa Reuters, que é da Inglaterra, e da França. Com a eficácia desse modelo, rapidamente as agências de notícias se tornam fontes privilegiadas da imprensa e de outras mídias que surgem depois, para cobrir notícias que ocorriam além de seus territórios imediatos de alcance, particularmente as notícias internacionais. As agências de notícia, então, elas já nascem com esse papel de
capturar informações que são internacionais. Logo, eram responsáveis por gordas frações das notícias publicadas por jornais e emissoras no mundo, especialmente fora das metrópoles e dos países mais pobres, ou sob dominação imperial e colonial. Assim, em questão de décadas, estas empresas cresceram a ponto de se tornarem gigantes da comunicação internacional, controlando, a partir de Londres, Paris e Nova York, grande parte dos fluxos internacionais de informação. E vocês vão ver na sequência que o controle e a maior parte das grandes agências continuam nos países de primeiro mundo. 823 agências na Europa Ocidental, 662 na Ásia, incluindo o Oriente Médio, 573 no Oriente Médio e no Norte, 427 na América do Norte. Você vê, olha só, na América Latina, que é onde nós estamos, é menos da metade do que onde está a Europa Ocidental. São 378 na América Latina e Caribe, 375 no leste europeu e Eurásia, 252 na África subsaariana e apenas 67 agências na Oceania, majoritariamente Austrália e Nova Zelândia. Então, as agências de notícias globais, elas estão distribuídas dessa forma. E, obviamente, a localidade, né, a localização, também interfere no viés que as notícias chegam para a gente. Então, os países que mais cediam praças de agência de notícias são, hoje, os Estados Unidos, com 359 agências, a Turquia, com 182, a Alemanha, com 153, a China, com 109, a Espanha, com 99, a Rússia, 98 agências, o Japão, 86, Itália, 81, Vietnã, 58, Reino Unido, com 55 agências. Quando eu fui convidada para preparar essa aula, eu escrevi, li, resgatei conhecimentos, e aí no material que eu compartilhei com a equipe responsável, eu incluí esse texto que eu quero ler para vocês a minha visão sobre esse assunto, né? Em um mundo cada vez mais conectado, as narrativas que circulam nas mídias sociais moldam não apenas a percepção pública, mas também têm o poder de influenciar políticas e direitos. A mídia social pode ser uma ferramenta poderosa para a promoção da verdade, do entendimento e do respeito, ou, inversamente, pode perpetuar estereótipos e desinformação. É sobre isso que a gente vai falar. E aí, nessa minha busca, eu encontrei um livro e eu achei muito interessante. Ele é recente, é de 2021, é do Centro de Estudos Indígenas da Universidade de Macquarie, de Sydney, na Austrália, cidade do Cameron, e Indigenous Digital Life. Então, fala sobre essa relação, né, dos povos indígenas com as mídias sociais. E, para quem não sabe, né, a Austrália é um país que tem uma característica semelhante à do Brasil, do que diz respeito aos povos originários, né, antes de ser um país colonizado pela Inglaterra, era um país totalmente liderado pelos povos aborígenas, que hoje, infelizmente, está praticamente em extinção, né? Então, tem muitos estudos lá voltados a essa temática, e eu peguei um trechinho, traduzi aqui para compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. As sociedades colonizadoras habitualmente enquadram os povos indígenas como um povo do passado. A sua cultura, de alguma forma congelada no tempo, as suas identidades ligadas a noções estáticas de autenticidade,
e as suas comunidades entendidas como em declínio, e aí congelada, autenticidade e em declínio entre aspas. Mas essa narrativa apaga as muitas formas como os povos indígenas estão ativamente envolvidos em práticas orientadas para o futuro, inclusive através de novas tecnologias. Então, esse livro oferece um relato amplo e abrangente de como a mídia social se tornou incorporada na vida dos indígenas australianos, centrando em 10 temas centrais, incluindo identidade, comunidade, ódio, desejo e morte. Então, o livro ele traz a compreensão, tanto a prática como a política mais ampla de ser indígena nas redes sociais. E, em vez de reproduzir as narrativas dos colonos sobre a deficiência indígena, aborda-se as mídias sociais indígenas como um espaço de ação, de produção, de criatividade indígena. Os usuários indígenas eles são vistos como agentes poderosos que interagem e modam os seus mundos imediatos com habilidade, talento e inteligência. Em vez de ser um povo considerado atrasado do passado, mostra-se a vida digital indígena, que é muitas vezes orientada para o futuro, trabalhando para construir melhores relações, comunidades e mundos. Então, esse livro, ele traz uma experiência muito positiva de como uma população extremamente massacrada consegue, por meio das mídias sociais, fortalecer a sua identidade. Então, esse é um ponto de vista. Só que tem um outro que eu quero compartilhar com vocês, que é de um artigo. O autor chama-se Michael Marker. Ele é professor da Universidade de Columbia em Vancouver, no Canadá. E esse artigo me chamou muita atenção, porque ele traz uma outra vertente daquilo que o livro australiano coloca, de uma experiência positiva. Obviamente que tem questões também críticas até alcançar, né, uma relação sadia entre a mídia social e a população indígena. Esse artigo, ele já traz uma questão que eu acho que até hoje é um grande debate, que até que ponto que a mídia social ela preserva alguma coisa, ela fortalece alguma coisa. Muitas vezes ela faz o contrário. E aí um pedacinho desse artigo que eu traduzi diz assim: aqui fala-se de uma experiência de curso de introdução das mídias sociais em populações indígenas do Canadá, que também é um país que foi colonizado pela Inglaterra, mas que antes dessa colonização tinha uma população indígena gigantesca. E aí, essa experiência que aconteceu foi retratada em 2001, e aqui, nesse relato, fala-se assim, nos primeiros dias da participação indígena na mídia digital, que seria essa imersão, muitos idosos e pessoas tradicionais ficaram preocupados com o sagrado e ficaram preocupados em proteger o conhecimento que poderia ser degradado e roubado em produções de mídia. Aquelas preocupações não desapareceram, e por uma boa razão. Os povos indígenas têm uma história terrível de serem esmagados sobre as máquinas e emaranhados nos circuitos do progresso tecnológico da modernidade. A questão de quem controla o design, produção e distribuição da mídia indígena permanece. Então, vocês veem, aqui o olhar é o do cuidado, é da preservação, do respeito, né, ao sagrado e, principalmente, de manter sob a tutela da população indígena o seu conhecimento. Muitas vezes, não só jornalistas, mas inclusive cientistas vão a comunidades indígenas se apropriar de um conhecimento que não é dele. E quando se apropria, inclusive, não dá fonte, né? Da onde que saiu aquele conhecimento. Então, são dois olhares que eu trago para vocês sobre a relação das populações indígenas com as mídias sociais. Eu trouxe a visão de um artigo que
mostra as preocupações da população indígena quando se depara com as mídias sociais. Eu trouxe o Maurício Duarte, que é um profissional da moda, mas que também usa o seu espaço para tratar de assuntos que estão relacionados às pautas indígenas e que ele próprio traz na sua fala dúvida sobre o uso das mídias sociais, como usar, em que momento, mas talvez a minha leitura também sobre o Maurício é vê-lo como um profissional, uma pessoa que tem o seu trabalho e que, além disso, e não o contrário, tem uma luta. Porque às vezes a gente também enxerga a população indígena só sobre aquele que vai falar só sobre o marco temporal, só sobre a luta, e não é isso. A população indígena tem criatividade, tem beleza, tem medicina. Então, esses canais abertos, eles podem ser pautados para outros caminhos, para além daquilo que é um estereótipo da população indígena. Os meus contatos, fazendo aqui já um jabá, né? Com a nossa empresa, né, a Crossroads Collective, a minha empresa do Cameron, trazendo aqui os nossos contatos, o meu contato. Eu fiz questão de colocar aqui a nossa logomarca, porque a gente também trabalha com comunicação, né, a gente gosta de falar que a gente trabalha com comunicação transformadora. Então, fica aqui os contatos, a apresentação também eu vou deixar à disposição, e quero agradecer mais uma vez imensamente aos organizadores do curso, à Rede JP, Jornalistas pela Diversidade da Comunicação. A presença da Valéria. Mais uma vez, obrigada, thank you very much.